3, 2. Então, boa tarde a todos. É a nossa primeira aula do turno vespertino. E hoje eu queria dar continuidade falando a respeito de conjuntos, certo? Que iniciamos na semana passada. Segunda-feira segunda-feira, dia 16, nós não tivemos aula, né? Porque foi imediatamente um dia após ao resultado das eleições, então a gente fica exausto, né, de comemorar, ou fica chateado porque perdeu, e aí fica um clima estranho. Então a gente decidiu não haver aulas e estamos repondo hoje, certo? Vamos fazer o seguinte: nós estávamos falando a respeito de conjuntos, e conjuntos como todo o agrupamento que possui elementos, certo? E esses elementos, eles só podem fazer parte de determinado conjunto se eles satisfazem a regra de participação daquele determinado conjunto. Não adianta eu citar aqui, por exemplo, o conjunto das vogais do alfabeto e colocar dentro desse conjunto a letra B, por exemplo. A letra B é uma consoante. E o que eu citei aqui foi o conjunto das vogais do alfabeto. São elas as letras A, E, I, O e U. São 5 vogais. São elas que participam, são elas que são os elementos deste determinado conjunto. E não só isso. Nós falamos sobre conjuntos numéricos, conjunto dos números naturais, conjunto dos números inteiros, dos números racionais, irracionais, certo? Dos números reais, que vocês já devem ter visto no curso de matemática, na disciplina de matemática, e no primeiro, no segundo e no terceiro ano. Então, para darmos continuidade, eu queria entrar hoje no mundo das operações realizadas entre conjuntos. Nós estamos mais acostumados com operações com valores numéricos, né? A adição, a subtração, a multiplicação, a divisão. Só que também existem algumas determinadas operações que são realizadas entre conjuntos. São elas união, intersecção e diferença. Quando a gente trata de operações entre conjuntos, são 3 os tipos de operações, que são elas que nós vamos falar hoje, tá bom? Então, eu peço a vocês muita atenção e fiquem atentos para qualquer observação, vocês falem, qualquer pergunta, qualquer dúvida, eu estarei aqui para tirar. Vamos lá. Começando pela operação da união, pessoal. Vejam só. Aqui um lápis, vai ficar para vocês. União entre conjuntos. A união, o seu nome já diz tudo, né? É a junção de elementos que fazem parte dos conjuntos que estão sendo unidos. Ok? Lembrando que a representação da união é dada pela simbologia da letra U, um pouco mais aberta. Então, por exemplo, se eu tenho o conjunto A com os elementos 1, 2, 3, 4 e 5, e B com os elementos 0, 2, 4, 6 e 8, e lembrando de novo que para representar os elementos do conjunto, eu devo separá-los por vírgula entre chaves, certo? Sempre assim, como aí está. Determine o conjunto A união B. Veja, A união B é o conjunto que eu quero criar. Veja, união, junção de todos os elementos pertencentes a ambos os conjuntos.
ok? Então, eu tenho aqui, eu vou juntar tudo. União, eu junto tudo. O 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 0, o 2, perdão, o 0, o 6 e o 8. Juntei tudo. Preste atenção, porque quando eu estive juntando os elementos, eu não repeti elementos, mesmo que eu tivesse elementos que pertencem ao conjunto A e ao conjunto B ao mesmo tempo. Quando eu crio o conjunto união, eu não posso repeti-los. Na verdade, nenhum conjunto pode possuir repetições de elementos, certo? Elementos são de características únicas. Então, por exemplo, o 2 e o 4. O 2 e o 4, que fazem parte tanto de A quanto de B, eles aparecem na união uma única vez, ó, certo? Eles aparecem uma única vez. Não podem ser repetidos. De certa forma, a união é a junção de todos os elementos que fazem parte de todos os conjuntos que estão sujeitos à união. Ok? Se você quiser organizar os elementos, já que estamos tratando de números, organizá-los em forma crescente, você pode fazer 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8. Tá? Não tem nada que seja contrário a isso. A organização em diagramas. Veja o conjunto A e o conjunto B. Certo? A união deles são todos os elementos. Percebam que o 2 e o 4, ó, eles estão dentro de uma área que faz parte dos dois diagramas. Ok? Essa é a operação da união. Nunca se esqueçam, não devemos repetir elementos. Só isso. Junta todos os elementos sem repeti-los. Ok? Aqui, nós temos o conjunto da... Nós temos a operação, perdão, da intersecção. Intersecção entre conjuntos. Então, é outro tipo de operação, certo? A intersecção. A intersecção, a simbologia é um U, como se estivesse de ponta cabeça, né? Como falamos na linguagem comum. Então, se nós temos, vamos imaginar novamente os dois mesmos conjuntos que utilizamos na união. O conjunto A, com os elementos 1, 2, 3, 4 e 5, e o conjunto B, com os elementos 0, 2, 4, 6 e 8. Agora, determine o conjunto A intersecção B. Certo? Intersecção. A intersecção entre dois conjuntos, para a parte da intersecção, os elementos que fazem parte de ambos os conjuntos ao mesmo tempo. Certo? Que os elementos que os dois conjuntos têm. Neste caso, do conjunto A intersecção com o conjunto B, os elementos que fazem parte dos dois ao mesmo tempo são o 2 e o 4. Então, neste exemplo, A intersecção B é igual ao conjunto onde possui os elementos 2 e 4. Na representação em diagrama, eles estão aqui, né? Nessa área. Na área da intersecção entre os diagramas. É uma área que pega parte do conjunto B e parte do conjunto A. Então, essa é a operação da intersecção. Vocês já ouviram muito falar, né, sobre intersecção na reta, ou intersecções entre retas. É sempre aquele ponto, aquela área que coincide entre as retas ou entre os círculos, entre áreas. Neste caso, já estamos tratando de elementos,
são os elementos que fazem parte de ambos os conjuntos ao mesmo tempo. E essa é a operação da intersecção. Vou limpar aqui para a gente adiantar. Terceira e última operação. A operação da diferença. Diferença entre conjuntos. Vamos lá. Vou citar de novo os mesmos conjuntos. Conjunto A com os elementos 1, 2, 3, 4 e 5. O conjunto B com os elementos 0, 2, 4, 6 e 8. E agora eu vou querer que a gente determine a diferença de A para B. Certo? Diferença, assim que se lê, né? De A para B. Diferença, a gente se utiliza da simbologia do sinal de subtração, aquele que nós estamos mais acostumados a utilizarmos quando queremos subtrair valores numéricos. 4 menos 2, 8 menos 5, a gente se utiliza dessa simbologia característica, né? E bem conhecida nossa. A diferença, seu nome já diz tudo. Por exemplo, vamos citar uma situação prática. Quando eu tenho dois objetos que são muito parecidos, e eu penso, qual será a diferença desse objeto para o outro? O que é que eu devo procurar para saber a diferença? Eu devo procurar características que só que o primeiro possui que o outro não possui, né? Essa será a diferença. A mesma coisa com conjuntos. A diferença de A para B são os elementos que A possui e que B não possui. Veja os elementos de A. 1, 2, 3, 4 e 5. Veja os elementos de B. 0, 2, 4, 6 e 8. Então, a diferença de A para B são os elementos 1, 3 e 5. O A possui o 1, o 3 e o 5, e o B não. Certo? Essa é a diferença de A para B. Os elementos 1, 3 e 5. São os elementos que apenas o conjunto A possui. Certo? Quando a gente fala de diferença, é sobre isso que a gente trata. É importante salientar o seguinte: a ordem com que você operacionaliza a diferença pode acarretar mudança, nos elementos que constituem o conjunto. Por exemplo, eu fiz a operação A menos B, a diferença de A para B. Mas se eu faço B menos A, as coisas mudam. Porque agora eu estou querendo saber qual é a diferença de B para A. Certo? Ou seja, B menos A. E neste caso, qual é a diferença de B para A? B possui os elementos 0, 6 e 8, que A não possui. Então, a diferença de B para A são os elementos 0, 6 e 8. Certo? Veja que houve mudança. A diferença de A para B são os elementos 1, 3 e 5. A diferença de B para A são os elementos 0, 6 e 8. Ok? Então, a ordem com que você realiza a operação da diferença pode acarretar mudanças nos respectivos elementos que constituirão o grupo. Ok? Vamos lá. Vamos continuar com esse exemplo aqui. Dados os conjuntos, certo? O conjunto A com os elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7
o conjunto B com os elementos 5, 6, 7 e 8, o conjunto C com os elementos 1, 3, 5, 7 e 9, e o conjunto D com os elementos 8, 9 e 10. Certo? Vamos lá para algumas operações, para a gente ficar mais a par do que foi dito, né? A união B. Vejam só. A união B. Lembrando que a união é o quê? É a junção de todos os elementos que fazem parte de todos os conjuntos envolvidos. Certo? Então, o que é que a gente faz? Lembrando, sem repetir elementos. Então, eu pego todos os elementos de A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E, quando eu for pegar os de B, eu não posso colocar de novo o 5, o 6 e o 7, que eu já coloquei. Eu vou colocar, acrescentar apenas o 8 ao conjunto. Tá bom? Então, ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. A união B foi representado por esse conjunto. Mesma coisa com a união entre A e C. Ó. A união C. Junta os elementos de A com os elementos de C, sem repetir. A união D. Junta os elementos de A com os elementos de D, sem repetir. Ok? B união C é a mesma coisa. Vamos para um exemplo de intersecção. A letra E aqui. Veja, B intersecção C. Eu analiso o conjunto B e o conjunto C. Os elementos da intersecção são aqueles que pertencem aos dois conjuntos ao mesmo tempo. Quais são os elementos? O 5 e o 7. Certo? O 5 e o 7. Então, B intersecção C irá conter o conjunto com os elementos 5 e 7. Tudo bem? Veja essa intersecção. A intersecção D. A intersecção D. Veja o conjunto A e veja o conjunto D. Não existe nenhum elemento que faz parte dos dois conjuntos ao mesmo tempo. Então, por isso que a representação da intersecção entre A e D é o conjunto vazio. Não possui elementos na intersecção. Vamos para um exemplo de diferença. Por exemplo, A menos B. Conjunto A, a diferença entre o conjunto A e o conjunto B. Lembrando, diferença de A para B, ou de um conjunto para o outro, serão os elementos que um conjunto possui e que o outro não possui. Então, neste caso, a gente observar, ó, ou analisar o conjunto A e o conjunto B, os elementos que A possui e que B não possui são o 1, o 2, o 3 e o 4. Então, A menos B possuirá os elementos 1, 2, 3 e 4. Certo? Mesma coisa aqui, ó. Diferença de B para C. Os elementos que só B possui, em comparação com C, são os elementos 6 e 8. Só o B possui em comparação com o C. Então, B menos C é igual ao conjunto dos elementos 6, composto dos elementos 6 e 8. Pronto, aqui já deu para a gente ter uma base legal a respeito das operações entre conjuntos. Lembrando que falamos da união, da intersecção e da diferença. Certo, pessoal? Sempre assim. Continuando, se lembram que a gente começou a aula passada falando sobre conjuntos e eu citei essa situação para vocês.
para que a gente conseguisse resolver. Claro, eu disse a vocês que a gente só iria resolver quando nós tivéssemos preparado toda essa base de conhecimento a respeito de conjuntos e de operações de conjuntos, de diagramas, tudo isso. Vejam só, numa pesquisa de futebol, foram entrevistados vários torcedores para saber as preferências em relação a 3 times de futebol: Flamengo, Corinthians e Cruzeiro. Os resultados da pesquisa foram os seguintes: 100 torcedores gostam do Flamengo, 100 torcedores gostam do Corinthians, 140 torcedores gostam do Cruzeiro, 10 torcedores gostam dos 3 times, 50 torcedores não gostam de nenhum time, 45 torcedores gostam do Cruzeiro e também do Corinthians. Agora responda: quantos torcedores foram entrevistados? Poderia surgir no nosso pensamento a ideia de que, quantos torcedores foram entrevistados? É só eu somar essas quantidades que aqui estão. 100, mais 100, mais 140, mais 10, mais 50, mais 45. O que seria uma atitude errada. Porque se você fizer isso, você estará repetindo elementos. O que não está de acordo com as operações entre conjuntos. Certo? Não está de acordo repetir elementos. Nunca. Tá? Então, o que a gente deve fazer? Vejam só. Aqui foram citados, basicamente, 3 conjuntos, né? Os torcedores que gostam do Flamengo, os do Corinthians e os do Cruzeiro. Então, o que a gente deve fazer? Vamos trabalhar com diagramas. Certo? Vamos criar diagramas. Vamos criar o diagrama do Flamengo. Vamos criar o diagrama do Corinthians, criando os diagramas de forma a sempre deixar uma área de intersecção. Desse jeito que eu fiz, ó. Tá? Uma área de encontro entre Flamengo e Corinthians, por exemplo. Só que ainda tem o Cruzeiro. De novo, eu faço o diagrama, agora do Cruzeiro, de forma que eu tenha essa área de intersecção entre os 3. Então, aqui, Flamengo, certo? Aqui, o conjunto dos que gostam do Corinthians. E aí embaixo, o conjunto dos que gostam do Cruzeiro. Lembrando que a pergunta final é quantos torcedores foram entrevistados. Veja, aqui tem uma observação a ser feita. Esse valor aqui, ó, 50 torcedores não gostam de nenhum time. Então, ele não vai ficar, esse 50 não vai ficar dentro de nenhum dos conjuntos. Então, coloque ele aqui fora. Certo? São 50 torcedores que foram entrevistados, mas que responderam não gostar de nenhum dos times. Bem, fica lá do lado de fora. Beleza. Agora, nós vamos distribuir os elementos de forma correta. Como é essa forma correta? De dentro para fora. Da intersecção máxima para os extremos. Então, eu devo começar com a quantidade de torcedores que gostam, ou que disseram gostar, dos 3 times, do Flamengo, do Corinthians e do Cruzeiro. Porque, sendo assim, eles vão ficar aqui, ó, nessa área. Percebam que nessa área tem parte do diagrama do Flamengo, parte do diagrama do Corinthians e parte do diagrama do Cruzeiro. Quantos torcedores vão ficar aqui, ó? 10 torcedores que disseram gostar dos 3 times. Então, coloca aqui, ó, 10. Certo? 10. E agora? Agora eu vou para os pares.
Eu sei que nenhum deles disseram gostar de Flamengo e de Cruzeiro, né? Apenas de Flamengo e de Cruzeiro. Mas alguns deles disseram gostar apenas de Corinthians e Cruzeiro. E foram 45. Disseram gostar de Cruzeiro e também de Corinthians. Só que desses 45, 10 já gostam dos três. Então, dos 45, eu tiro esses 10. Então, fica só 35. Ó. Olha onde eu botei os 35. Nessa partezinha aqui, ó, que pega só Corinthians e Cruzeiro. Vejo? Certo? Se eu somar 35 com os 10, dá 45 que gostam de Cruzeiro e de Corinthians, ó. Ok? Então, vamos prestando atenção. Agora eu vou para os extremos. Os torcedores que disseram gostar apenas de determinado clube. Vamos começar com o Flamengo. Aqui foi dito que 100 torcedores gostam do Flamengo, certo? Mas 10 deles disseram gostar dos três. Gostar dos três também é gostar do Flamengo. Então, dos 100, eu tiro 10. Fica só 90. O que eu concluo com isso? Que 90 torcedores gostam apenas do Flamengo. Certo? Do Corinthians, foi dito que 100 torcedores gostam do Corinthians. Só que, dos 100, 35 gostam de Corinthians e Cruzeiro e 10 gostam dos três. Então, eu tenho que tirar esses 10 e esses 35 dos 100. 10 mais 35 dá 45. Então, 100 menos 45, sobra 55. Tá bom? O que é que falta? Os torcedores que gostam do Cruzeiro. Não é? Os torcedores que gostam do Cruzeiro. Aí, pessoal, olha só. Os torcedores que gostam do Cruzeiro são 140, como foi dito aqui, ó. Só que dos 140, 10 gostam dos três e 35 já disseram gostar de Corinthians e Cruzeiro. Então, eu tenho que tirar esses 10 e 35. 10 mais 35, 45. 140 menos 45, sobra 95 torcedores disseram gostar apenas do Cruzeiro. Certo? Essa é a forma correta da gente distribuir elementos em diagramas. Como? De dentro para fora. Como eu comecei aqui, ó, comecei na intersecção máxima, fui para a intersecção dos pares, e depois, por último, né, os elementos que fazem parte apenas de determinado conjunto. Ainda não respondi a pergunta, né, que era o quê? Quantos torcedores foram entrevistados? Agora sim, eu vou somar os valores que eu tenho aqui. Os 90 que gostam apenas do Flamengo, os 55 que gostam apenas do Corinthians, os 95 que gostam apenas do Cruzeiro, os 35 que gostam de Cruzeiro e Corinthians, e os 10 que gostam dos três. Mais quem? Mais os 50 que, na pesquisa, responderam não gostar de nenhum dos times, mas participaram da pesquisa, né? Foram entrevistados. Então, vou somar tudo aqui. Vamos lá. 90 mais 55 mais 95 mais 35 mais 10 mais 50. Resultado: 335 entrevistados.
335 torcedores foram, ou pessoas, né, foram entrevistadas. Não necessariamente a pessoa respondeu ser torcedora de um deles. Ok? Então, esta foi uma resolução se utilizando de diagramas, que vai ser o nosso intuito quando estivermos respondendo questões contextualizadas. A utilização de diagramas, certo? A utilização de diagramas é importantíssimo para o nosso estudo e principalmente para a resolução de problemas. Fiquem atentos com relação a isso. Ok, pessoal? Vamos para o nosso próximo exemplo. Aqui, vou começar com esse exemplo de uma questão de vestibular, que diz o seguinte: em uma pesquisa feita com 120 empregados de uma firma, verificou-se o seguinte: tem casa própria, 38 deles; tem curso superior, 42 deles; tem plano de saúde, 70 deles; tem casa própria e plano de saúde, 34 deles; tem casa própria e curso superior, 17 deles; tem curso superior e plano de saúde, 24 deles; tem casa própria, plano de saúde e curso superior, 15 deles. Qual a porcentagem dos empregados que não se enquadram em nenhuma das situações anteriores? Então, claro, primeiro a gente tem que saber quantos ficarão de fora, né? É engraçado que se você somar todas essas quantias que aí estão, passa dos 120. É aquilo que eu disse a vocês. Não é assim que a gente deve fazer. Porque se assim for, eu estarei repetindo elementos. Certo? Eu estarei repetindo elementos. E eu não posso fazer isso. O que é que eu tenho que fazer? Representem diagramas os conjuntos. Vamos lá. Quantos conjuntos você tem aqui envolvidos? Os que têm casa própria, os que têm curso superior, os que têm plano de saúde. Então, você pode começar, fazendo os diagramas da casa própria, do curso superior e do plano de saúde, certo? Casa própria, curso superior e plano de saúde. Como é que você deve começar? Lembram? Eu disse a vocês a distribuir os elementos de dentro para fora. Então, você deve começar colocando a quantidade de empregados que possuem os 3 direitos, né? Casa própria, curso superior e plano de saúde. Quantos são? Está dito aqui, ó. Tem casa própria, plano de saúde e curso superior. 15. Você coloca esses 15 aqui. Certo? Possui os 3. Aí você vai para as outras intersecções impares. Por exemplo, casa própria e plano de saúde. Casa própria e plano de saúde. Esses dois aqui, ó. São 34 que tem casa própria e plano de saúde. Mas dos 34, 15 já tem os 3. Então, de 34 você subtrai 15. Ficam só 19. Certo? E assim vai. Eu quero que vocês terminem esse... vou fazer o seguinte, eu vou mandar o material para vocês, o slide, no grupo, e eu vou pedir para vocês responderem as 3 questões finais do slide. Essa é a número 1 e mais 2 que vêm depois. Certo? Até segunda-feira. Fiquem com Deus e até a próxima. Nosso tempo está acabando. Até segunda-feira, se Deus quiser. Tá, pessoal? Vou mandar o slide para vocês no grupo.
Tchau e até a próxima.